Entre contratos milionários e decisões implacáveis, um homem acostumado a vencer sempre se esquece do que realmente importa, até que um pedido simples ameaça abalar a muralha que levou décadas para erguer. Na selva de concreto de São Paulo, onde arranha-céus tocam o céu e ambições devoram sonhos, há homens que se tornaram lendas do mundo corporativo. Gabriel Santiago é um deles. Aos 42 anos, o magnata implacável transformou cada investimento em ouro, cada negociação em vitória absoluta. Dono da Santiago Incorporações, um império imobiliário avaliado em cifras astronômicas, o empresário de sucesso é o tipo de homem que faz executivos experientes suarem frio apenas com um olhar. Seus olhos cinzentos são como aço temperado, capazes de dissecar contratos milionários com a mesma frieza com que decreta o destino de centenas de funcionários. Senhor, Santiago, sua secretária Márcia sempre murmura com reverência mista de temor. Os investidores japoneses anteciparam a reunião. O patriarca da família Santiago apenas acena, seus dedos tamborilando impaciente na mesa de mogno maciço. Para ele, pessoas são peças em um tabuleiro gigantesco e sentimentos são luxos que titãs dos negócios não podem custear. Mas por trás dessa fachada glacial, existe uma verdade que o magnata se recusa a enfrentar. Ele é um homem profundamente solitário, aprisionado em sua própria fortaleza de sucessos. Essa armadura foi forjada décadas atrás, quando o futuro bilionário ainda era um adolescente de 15 anos que assistiu seu pai, Eduardo Santiago, ser humilhado publicamente após perder a fazenda ancestral em um investimento catastrófico. Naquele dia amargo, o jovem herdeiro fez um juramento silencioso. Jamais seria vulnerável novamente. Riqueza é poder, meu filho. Eduardo havia sussurrado em seus últimos dias, a voz destroçada pela amargura do fracasso. E poder é a única proteção real neste mundo cruel. O empresário lembrou. E construiu um império baseado nessa filosofia implacável. Sua mansão no enclave dos milionários de Alphaville é um mausoléu de vidro e aço. 2.000 metros quadrados de solidão arquitetônica perfeita. Juliana, sua esposa há 18 anos, move-se pela fortaleza residencial como uma sombra elegante, há muito acostumada com o abismo emocional que a separa do marido. O Santiago está trabalhando. Ela sempre explica com um sorriso ensaiado quando as amigas perguntam por que ele nunca comparece aos eventos da alta sociedade paulistana. Vocês sabem como é, mas nem Juliana nem suas amigas suspeitam que o magnata trabalha até altas horas, não por paixão aos negócios, mas para fugir dos momentos silenciosos em casa, onde a ausência de conexão real se torna um eco ensurdecedor. No epicentro dessa dinâmica familiar disfuncional está Clara, de 16 anos, uma jovem que herdou a inteligência afiada do patriarca, mas preservou a gentileza que ele sepultou sob camadas de ambição. A filha do bilionário é tudo que o pai não consegue mais ser: espontânea, empática, capaz de encontrar beleza nos fragmentos mais simples da existência. Pai, você vem à minha apresentação de dança amanhã? A herdeira pergunta numa manhã, seus olhos castanhos brilhando com esperança juvenil. O empresário ergue o olhar dos relatórios financeiros espalhados pela mesa do café da manhã. Números que representam milhões, mas não conseguem preencher o vazio em seu peito. Clara, você sabe que quinta-feira é reunião do conselho diretor. Mas, pai, é realmente importante para mim o que é importante. O magnata interrompe, sua voz assumindo o tom glacial das salas de boardroom. É compreender que o sucesso exige sacrifícios, inclusive de tempo. A jovem Santiago baixa os olhos, já acostumada com lições de vida que soam mais como sentenças judiciais. Juliana toca suavemente o ombro da filha, um gesto silencioso de apoio maternal. O patriarca observa a interação e sente algo se contrair dolorosamente em seu peito.
Um desconforto que ele rapidamente sufoca com um gole de café importado e uma olhada no celular corporativo. É nesse contexto de isolamento emocional que o bilionário toma uma decisão que surpreende até mesmo a si próprio: levar a família para um fim de semana prolongado em Santa Helena, uma pequena cidade serrana onde os Santiago fincaram suas raízes ancestrais. Por que agora? Juliana questiona, genuinamente surpresa com o convite inesperado. Oportunidade de negócios. O empresário mente, com a facilidade de quem transformou a dissimulação em arte. Há potencial para investimentos em turismo rural na região. A verdade é infinitamente mais complexa. 3 noites antes, o magnata havia despertado às 3 da madrugada com uma sensação de vazio tão avassaladora que chegou a verificar se estava sofrendo um infarto. Sentado na beira da cama, king size, observando a esposa que dormia virada para o lado oposto da cama, ele foi confrontado com uma realidade aterrorizante. Estava perdendo sua filha da mesma forma implacável que havia perdido tudo que realmente importava em sua trajetória. A viagem para a terra natal seria sua tentativa desajeitada de reconexão, embora jamais admitiria essa vulnerabilidade em voz alta. O município serrano de Santa Helena é um lugar que o tempo esqueceu de transformar. Ruas de paralelepípedos centenários serpenteiam entre casas coloniais de cores desbotadas pelo sol, enquanto jacarandás antigos oferecem sombra generosa para conversas de calçada que se estendem até o anoitecer dourado. Quando a BMW X7 blindada do patriarca penetra na cidade principal, provoca olhares curiosos e sussurros admirados. Não é comum ver veículos daquele calibre circulando por essas bandas esquecidas. É aqui que o vovô Eduardo nasceu? A jovem Clara pergunta, o rosto colado no vidro blindado, fascinada pelas crianças que brincam descalças nas ruas de terra batida. Exato, o empresário responde, surpreendido pela onda nostálgica que a paisagem bucólica desperta em sua alma endurecida. Foi nesta terra que a dinastia Santiago teve início. A família se hospeda na pousada. Do Vale, o estabelecimento mais luxuoso que o povoado oferece, que mesmo assim parece rústico comparado aos hotéis 5 estrelas que o bilionário frequenta em suas viagens corporativas internacionais. Pai, podemos explorar a cidade? A herdeira implora após se instalarem nos aposentos modestos mais limpos. O magnata consulta seu relógio suíço, um Patek Philippe que vale mais que a maioria das residências locais. Tenho ligações executivas para atender Santiago. Juliana intervém com delicadeza. São apenas algumas horas longe dos negócios. Há algo no olhar suplicante da filha que desarma temporariamente a resistência férrea do patriarca. Muito bem, mas permanecemos unidos. A caminhada pela cidadezinha revela um universo que o empresário havia esquecido que ainda existia neste planeta. Vendedores ambulantes acenam com cordialidade genuína. Crianças correm entre árvores centenárias sem nenhuma preocupação além da próxima brincadeira. E o ritmo de vida é ditado pelo movimento natural do sol, não pelos ponteiros implacáveis dos cronômetros corporativos. Que lugar mágico! A jovem Clara suspira extasiada, parando para admirar uma igreja colonial que desafia os séculos. As pessoas aqui parecem genuinamente plenas. O bilionário observa a filha, notando como seus olhos irradiam uma alegria autêntica que raramente testemunha em sua mansão de Alphaville. Por um instante, ele quase questiona o que desperta tanta vida neste lugar despretensioso. Quase. É pobreza romântica disfarçada de simplicidade. Ele replica automaticamente sua resposta pavloviana quando confrontado com qualquer manifestação de vulnerabilidade emocional. A herdeira o contempla com uma expressão que o magnata não consegue decifrar completamente. Uma mistura perturbadora de
decepção e compaixão que o incomoda mais do que gostaria de admitir. É durante o almoço no restaurante da praça que os fios invisíveis do destino começam a se entrelaçar. O estabelecimento é humilde, mas acolhedor, com mesas de madeira desgastadas pelo tempo e o aroma irresistível de comida caseira que desperta memórias sepultadas na infância do empresário. "Vocês não são desta terra", comenta Dona Maria, a proprietária, enquanto serve o tradicional feijão tropeiro fumegante. "Mas o senhor tem fisionomia conhecida." Gabriel Santiago. Ele se apresenta com a formalidade empresarial habitual. Os olhos da matriarca se arregalam como se tivesse visto um fantasma. "Santiago, o senhor é aparentado do Eduardo Santiago?" O patriarca sente um aperto súbito no peito ao escutar o nome paterno. "Era meu genitor. Meu Deus do céu!" A mulher se persigna com fervor religioso. Eduardo era homem de caráter exemplar. Uma tragédia o que aconteceu com a família. A proprietária faz uma pausa significativa, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Nesta região, ainda se fala do que aconteceu naqueles tempos, sobre a injustiça terrível, sobre aquele que foi expulso. "Do que a senhora está falando?" O bilionário questiona, uma inquietação estranha se apossando de seu espírito. Dona Maria o estuda com atenção renovada. "O senhor realmente não sabe sobre a história da família, sobre aquele que vive nas montanhas?" "Que história? De quem está falando?" A mulher hesita, claramente desconfortável. "Talvez não seja meu lugar contar essas coisas antigas." Mas a jovem Clara está prestando atenção absoluta na conversa, seus instintos juvenis captando as tensões não verbalizadas que permeiam o diálogo. "Por favor, Dona Maria." A herdeira insiste suavemente. "Queremos conhecer nossa história familiar." A proprietária suspira pesadamente. "Bem, não é segredo na cidade. Há décadas existe alguém que vive completamente isolado nas serras. Um homem que conhece cada trilha, cada pedra, cada sombra do passado. Os mais antigos sussurram sobre ele. E qual a conexão com nossa família?" O magnata pressiona. "Dizem que ele guarda segredos do Santiago, segredos que explicariam muita coisa sobre o que aconteceu com as terras, com a fortuna perdida, com..." Dona Maria se interrompe abruptamente, como se tivesse falado demais. "Com o quê?" O empresário insiste. "Com a separação, com aquele que nunca deveria ter sido afastado." Após o almoço tenso, enquanto o patriarca atende ligações corporativas urgentes na varanda da pousada, Clara obtém permissão materna para explorar a pracinha colonial local. "Mantenha-se próxima", Juliana recomenda com carinho maternal. "E qualquer problema, grite bem alto." A jovem herdeira passeia pela praça histórica, observando fascinada as crianças locais brincarem de esconde-esconde entre as árvores seculares. Há algo absolutamente encantador naquele lugar, uma sensação mística de que narrativas importantes foram tecidas entre aquelas pedras antigas. É enquanto fotografa uma fonte colonial, com seu smartphone de última geração, que percebe estar sendo observada com intensidade predatória. 3 homens em uma caminhonete enferrujada a acompanham com olhares que fazem seu sangue gelar. Há algo no modo como a estudam que desperta todos seus alarmes instintivos primitivos. A filha do bilionário tenta retornar discretamente para a pousada, mas os indivíduos descem do veículo com movimentos calculados. "E aí, princesinha?" O líder deles fala, aproximando-se com um sorriso que jamais alcança os olhos frios. "Seu papai é o tal do Santiago Rico, não é mesmo?" A herdeira sente o coração disparar violentamente. "Eu preciso voltar para meus pais." "Calma, bonequinha." Outro homem bloqueia sua rota de fuga. "A gente só quer bater um papo sobre grana." O que se desenrola a seguir é brutal e veloz. Clara tenta gritar desesperadamente, mas uma mão calejada silencia sua boca. Ela é arrastada para a caminhonete enquanto luta com toda a força juvenil que possui.
Na pousada, o magnata está revisando planilhas de lucros trimestrais quando seu celular corporativo emite um toque sinistro. O número é desconhecido. Santiago, ele atende com impaciência executiva. Gabriel Santiago. Uma voz áspera ecoa do outro lado da linha. Estamos com sua filhinha. O universo do empresário para completamente. As planilhas escorregam de suas mãos trêmulas, espalhando-se pelo chão como folhas mortas de outono. O que desejam? Ele pergunta, sua voz traindo vulnerabilidade pela primeira vez em décadas. 2 milhões em espécie. Você tem exatamente 24 horas. A ligação é cortada abruptamente. O patriarca contempla o aparelho silencioso em suas mãos, sentindo toda a sua blindagem de invencibilidade se despedaçar como cristal frágil. Toda a sua riqueza astronômica, todo o seu poder corporativo, todo o seu controle implacável. Nada disso pode proteger a única coisa que verdadeiramente importa em sua existência. Pela primeira vez em sua vida adulta, o bilionário Gabriel Santiago chora lágrimas de desespero absoluto. E nas montanhas misteriosas que cercam Santa Helena, alguém que ninguém conhece realmente, alguém cujo nome verdadeiro permanece um segredo guardado pelas pedras antigas, ouve rumores sobre o sequestro da herdeira do Santiago, o ermitão das serras, cuja identidade chocante mudará 3 vidas para sempre, prepara-se silenciosamente para uma missão que reescreverá o destino de uma família inteira. No cativeiro improvisado em um galpão abandonado nas proximidades da cidadezinha serrana, a jovem Clara luta contra o pânico que ameaça dominá-la completamente. Suas mãos estão amarradas com cordas ásperas, mas sua mente permanece afiada, catalogando cada detalhe dos sequestradores e do ambiente claustrofóbico. Jorginho, o líder do trio criminoso, é um homem de aproximadamente 35 anos, cujas cicatrizes faciais narram histórias violentas. Seus 2 comparsas, Marcos e Beto, são visivelmente mais jovens e demonstram nervosismo crescente com a magnitude do crime que estão perpetrando. Relaxa, princesinha. O criminoso chefe rosna, ajustando o revólver enferrujado no cinto de couro gasto. Seu papai bilionário vai soltar a grana e todo mundo sai feliz dessa história. A herdeira força-se a manter compostura, recordando-se dos cursos de autodefesa que o patriarca insistira que ela frequentasse. Meu pai vai pagar o que vocês pedirem, ela declara com voz surpreendentemente firme. Mas ele vai exigir prova de que estou ilesa. Espertinha. Jorginho exibe um sorriso predatório. Mais tarde a gente grava um videozinho para o papai querido. Enquanto isso, na pousada do vale, o magnata está mergulhado em pânico controlado. Todas suas habilidades de negociação empresarial, refinadas ao longo de décadas de fusões e aquisições, parecem completamente inúteis quando se trata da vida de sua única filha. Você contactou as autoridades? Juliana questiona com mãos trêmulas, segurando uma xícara de café que esfria rapidamente. Impossível arriscar. O empresário responde categoricamente, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Se esses criminosos detectarem qualquer movimento policial, ele não completa a sentença aterrorizante, mas ambos compreendem perfeitamente as implicações fatais. O bilionário iniciou imediatamente a mobilização do resgate em dinheiro, transferindo fundos de múltiplas contas bancárias offshore, mas cada segundo que transcorre parece uma eternidade torturante. Ele se detesta por não ter sido mais vigilante, por ter permitido que a filha saísse desacompanhada, por ter desperdiçado tantos anos construindo muralhas ao invés de pontes emocionais com sua única criança. É nesse momento de desespero absoluto que Dona Maria bate delicadamente na porta do quarto onde o casal se encontra. Senhor Santiago, ela murmura respeitosamente. Posso conversar com o senhor? O patriarca atende à porta, o rosto
devastado pela angústia paternal. Dona Maria, este não é momento apropriado para... Eu sei o que aconteceu com sua menina, ela declara diretamente. Notícias se espalham rapidamente numa cidade pequena como a nossa. O empresário a convida para entrar, esperando que ela possua alguma informação útil para a situação desesperadora. Senhor Santiago, a matriarca local inicia cautelosamente. Hoje, durante o almoço, o senhor disse não conhecer nada sobre sua história familiar, sobre aquele que vive nas montanhas. Dona Maria, com todo respeito, agora definitivamente não é hora para... É exatamente a hora. Ela o interrompe com firmeza maternal absoluta. Porque se alguém neste mundo pode resgatar sua filha, é o homem das serras. O bilionário para de caminhar nervosamente pela sala. Do que exatamente a senhora está falando? O ermitão das montanhas conhece cada trilha, cada caverna, cada esconderijo desta região, como se fossem extensões de seu próprio corpo. Ele cresceu aqui, compreende o território melhor que qualquer autoridade oficial. E mais importante, ela pausa significativamente. Ele conhece intimamente esses rapazes que sequestraram sua filha. Como a senhora pode ter tamanha certeza? Dona Maria caminha até sua bolsa desgastada e retira uma fotografia amarelada pelo tempo. Na imagem, 2 meninos sorriem radiantes para a câmera. Um é claramente Eduardo Santiago na infância. O outro deve ser... O magnata pega a foto com mãos convulsas. A semelhança entre o segundo menino e seu falecido pai é absolutamente inegável. Os mesmos olhos penetrantes, a mesma linha determinada do maxilar. Por que meu genitor jamais me revelou a existência deste parente? O empresário pergunta, sua voz reduzida quase a um sussurro. A proprietária suspira com o peso de décadas de silêncio guardado, porque houve uma ruptura devastadora entre eles, há mais de 3 décadas. Uma injustiça terrível foi cometida contra o homem das montanhas, e Eduardo escolheu o lado equivocado da história. Antes que o patriarca consiga questionar mais detalhes, Dona Maria prossegue. Mas isso é irrelevante no momento presente. O que importa é que o ermitão ainda está vivo, habita uma cabana isolada na mata, e ele jamais permitiria que uma criança inocente sofresse danos. Como posso localizá-lo? Não precisa. Ele já tem conhecimento de sua presença na cidade. E se conheço seu caráter como acredito conhecer, ele já está elaborando estratégias para auxiliar sua filha. Nas montanhas envoltas em névoa, dentro de uma cabana rústica mas aconchegante, o homem que os moradores locais conhecem apenas como o protetor das serras está precisamente fazendo o que Dona Maria previra. Aos 65 anos, o ermitão mantém postura ereta e olhos afiados de quem dedicou a existência inteira ao trabalho árduo ao ar livre. Sua habitação é de simplicidade monástica. Uma cama de madeira, uma mesa rústica, algumas panelas de ferro, livros antigos e fotografias que narram a história de uma vida vivida, com propósito inquebrantável. Em uma das imagens mais recentes, ele aparece abraçado a várias crianças locais. O ermitão se tornou figura paternal para inúmeras famílias carentes da região. Zeca, ele chama seu vizinho mais próximo, que acabou de chegar com informações da cidade. Seu protetor, é verdade que o filho do finado Eduardo está no povoado? Confirmado, o homem das montanhas responde, seus olhos turvando-se com memórias dolorosas enterradas há décadas. E criminosos sequestraram a filha dele. Zeca balança a cabeça pesarosa. Esses meninos perderam completamente o juízo. Atacar forasteiros dessa magnitude, o ermitão se dirige a um baú antigo no canto da cabana. Zeca, você sabe onde esses delinquentes costumam levar suas vítimas? Deve ser no galpão do finado Antônio. É isolado, tem apenas uma estrada de acesso. O protetor das serras abre o baú e retira algo que Zeca não esperava testemunhar. Uma espingarda impecavelmente conservada e munições correspondentes. Seu protetor, o senhor não vai cometer imprudências? Não é imprudência,
O ermitão interrompe secamente, verificando a arma com competência de quem já a empunhou em situações extremas. É responsabilidade. O homem das montanhas solicita que Zeca retorne à cidade para observar discretamente os movimentos dos criminosos, enquanto ele se prepara meticulosamente para a missão de resgate. Aos 65 anos, o ermitão pode não possuir a agilidade da juventude, mas tem algo infinitamente mais valioso: conhecimento absoluto do terreno e uma motivação que transcende qualquer obrigação moral comum. A menina sequestrada carrega o sangue do Santiago. É a continuação de uma linhagem que, apesar de toda a dor que lhe causaram, ele jamais permitiria que fosse ceifada por criminosos insignificantes. No galpão claustrofóbico, Clara está tentando estabelecer conexão humana com seus captores, uma técnica psicológica que aprendeu em um documentário sobre sobrevivência em situações extremas. Vocês nasceram nesta região? Ela pergunta a Marcos, o mais jovem e aparentemente menos violento do trio. Marcos olha nervosamente para Jorginho antes de responder hesitante. Nasci e me criei aqui mesmo. É uma terra realmente bela. Aposto que tem família na cidade. Tenho minha genitora, Marcos responde, baixando instintivamente a guarda. Ela trabalha na limpeza da escola municipal. Ela certamente se preocupa com você. A herdeira continua com delicadeza calculada. Jorginho percebe imediatamente a estratégia psicológica da prisioneira e interfere brutalmente. Cala essa boca, garota. E você, Marcos, para de tagarelar com ela. Mas Clara já plantou uma semente crucial de dúvida na mente de Marcos. Ele começa a questionar internamente se realmente deseja ser cúmplice daquele crime hediondo. Ao anoitecer, quando a escuridão oferece camuflagem natural perfeita, o ermitão das montanhas inicia sua aproximação silenciosa ao galpão criminoso. Ele conhece intimamente cada árvore, cada formação rochosa, cada som natural da mata. Movendo-se como uma sombra experiente, o protetor observa a localização. Por mais de 1 hora, estudando meticulosamente os padrões comportamentais dos sequestradores. Através de uma janela fragmentada, ele consegue avistar Clara. A jovem está sentada no chão de concreto sujo, as mãos amarradas, mas permanece alerta e aparentemente sem ferimentos graves. O homem das serras sente uma emoção avassaladora ao contemplar o rosto da descendente pela primeira vez. Ela possui os olhos característicos da família, os mesmos que ele memorizou em Eduardo durante a infância compartilhada. O plano do ermitão é direto, mas eficaz. Ele compreende que Jorginho é genuinamente perigoso e não hesitará em usar violência letal. Mas Marcos e Beto são amadores aterrorizados. Se conseguir isolar Jorginho dos outros dois, terá uma oportunidade real de resgatar a herdeira sem derramamento de sangue. O protetor aguarda pacientemente até que Jorginho saia do galpão para urinar na vegetação. É precisamente o momento que ele estava calculando. Aproximando-se silenciosamente pelas costas, o ermitão encosta o cano da espingarda na base do crânio do criminoso. Uma palavra sequer e você encontra seu criador. O homem das montanhas sussurra com autoridade mortal. Jorginho tenta se virar instintivamente, mas o protetor pressiona a arma com pressão aumentada. Eu conheço você, moleque insignificante. Conheço sua família, sua história, seus vícios. Sabe quem eu sou? Não sei, Jorginho gagueja patético. Sou aquele que protege essas terras há décadas. E aquela menina ali dentro possui minha proteção absoluta. O nome do protetor das serras ainda carrega peso lendário na região. Jorginho compreende instantaneamente que está lidando com alguém infinitamente mais perigoso que um idoso qualquer. Agora você executará exatamente minhas instruções. O ermitão prossegue com calma aterrorizante.
Entrará lá e ordenará que os outros dois saiam imediatamente. Dirá que há movimentação policial suspeita na estrada de acesso. Jorginho, com o cano gelado pressionado contra seu crânio, retorna ao galpão obedientemente. Marcos, Beto, saiam agora mesmo. Tem movimento policial na estrada principal. Os dois jovens criminosos, já em estado de nervos destruídos, abandonam o galpão precipitadamente. É quando o protetor das serras age com precisão cirúrgica. Golpeando Jorginho com o cabo da espingarda, o ermitão o deixa inconsciente e penetra no galpão, onde Clara aguarda amarrada. Você está ferida? Ele pergunta gentilmente, cortando as cordas com uma faca afiada. A herdeira contempla o rosto bondoso do desconhecido idoso e sente uma conexão imediata, inexplicável, como se conhecesse aquele homem há anos. Quem é o... Senhor, sou alguém que jamais permitirá que algo ruim aconteça com você. O protetor responde, auxiliando-a a se levantar com cuidado paternal. Do exterior, Marcos e Beto percebem que foram enganados magistralmente. Quando retornam ao galpão e descobrem Jorginho inconsciente, entram em pânico total e fogem na caminhonete enferrujada. Vamos, o ermitão diz à jovem Clara. Preciso levá-la de volta para seu genitor. Durante a caminhada pela mata escura, a herdeira e o misterioso Salvador conversam intimamente. Há algo no comportamento dele que a faz sentir-se completamente segura, como se aquele homem fosse um guardião enviado especificamente para protegê-la. O senhor conhece meu pai? Ela pergunta com curiosidade crescente. O homem das montanhas hesita prolongadamente antes de responder. Conheci ele quando era criança, muito tempo atrás. Ele nunca mencionou o senhor. Seu genitor tem motivos válidos para não falar de mim. O protetor responde com tristeza profunda. Mas isso é irrelevante no momento presente. Quando se aproximam das luzes da cidadezinha, o ermitão para subitamente. Clara, preciso que continue sozinha a partir daqui. Informe seu pai que está segura, que os criminosos fugiram aterrorizados. Mas e o senhor? Meu pai vai querer agradecê-lo pessoalmente. O homem das serras sorri melancolicamente. Talvez seja preferível assim. Algumas feridas são antigas demais para cicatrização. Por favor, a herdeira insiste com veemência. Pelo menos me revele seu nome. O protetor das montanhas a contempla longamente, como se estivesse tomando uma decisão que carregará consequências irreversíveis. Meu nome verdadeiro é segredo que carrego há décadas, ele responde enigmaticamente. Mas pode me chamar de o guardião das montanhas. Antes que Clara possa formular mais questionamentos, o misterioso Salvador desaparece na escuridão impenetrável da mata, deixando-a com infinitamente mais perguntas que respostas. Quando a jovem Santiago chega à pousada, são quase 23 horas. O patriarca e Juliana estão despertos em vigília torturante, aguardando comunicação dos sequestradores. Clara! O magnata grita ao avistá-la, correndo para abraçá-la com uma emoção que ela jamais presenciou no genitor. Pai, estou ilesa, ela assegura, retribuindo o abraço com fervor. Um homem me salvou. Que homem? Onde ele está neste momento? Ele disse ser o guardião das montanhas, pai. Ele me salvou dos criminosos, mas desapareceu antes que eu pudesse agradecer adequadamente. O empresário congela completamente. O que você acabou de dizer? O guardião das montanhas. Pai, por que temos a impressão de que existem segredos familiares que nunca nos foram revelados? O bilionário contempla a filha, depois Juliana, e finalmente a janela que oferece vista para as montanhas sombrias, onde, em algum lugar nas sombras, está o homem que salvou sua única criança. O misterioso protetor, cuja identidade verdadeira abalará os alicerces da família Santiago. A noite mal começou, e com ela, a descoberta de verdades que permaneceram enterradas por décadas inteiras. O amanhecer encontra
O magnata insone, caminhando pela varanda da pousada desde as primeiras horas, o relatório policial tremulando em suas mãos. Os criminosos foram localizados poucas horas depois do resgate. Marcos e Beto se entregaram na delegacia municipal, confessando entre lágrimas. Jorginho foi encontrado inconsciente no galpão, com traumatismo craniano que o deixou confuso sobre os detalhes do ocorrido. Mas nenhum dos três mencionou a presença de um homem idoso. Para todos os efeitos oficiais, a herdeira do Santiago escapou sozinha, aproveitando um momento de distração dos captores. Pai! Clara se aproxima, notando sua agitação visível. O senhor dormiu? O empresário contempla a filha. Realmente a observa, pela primeira vez em anos. Os eventos traumáticos da noite anterior abriram uma fissura significativa em sua blindagem emocional. E através dela, ele consegue perceber coisas que antes ignorava sistematicamente. Clara, sobre esse guardião que você mencionou, ele inicia cautelosamente. Ele é real, pai. Não foi produto da minha imaginação. A jovem responde com convicção inabalável. Ele me salvou e disse conhecer nossa família há muito tempo. Juliana se junta a eles na varanda matinal, trazendo café aromático. Santiago, talvez devêssemos procurar os moradores mais antigos da região. Eles podem nos fornecer respostas. É assim que, 2 horas depois, o trio está sentado na sala aconchegante de Dona Benedita, de 78 anos, a matriarca não oficial da cidadezinha e uma das pessoas que conheceu pessoalmente a geração anterior da dinastia Santiago. Ah, menino! A idosa comenta afetuosamente, servindo café coado na hora. Você é idêntico ao Eduardo na sua idade e possui o mesmo olhar determinado dele. Dona Benedita. O patriarca vai diretamente ao ponto essencial. Pessoas me falaram sobre alguém que vive nas montanhas. Alguém que supostamente conhece nossa história familiar. O semblante da anciã se ensombra instantaneamente. O protetor das serras. Faz décadas que esse nome ecoa com reverência por estas terras. Quem é ele realmente? A matriarca local suspira com o peso de memórias guardadas por toda uma vida. É alguém que carrega segredos que poderiam transformar completamente sua compreensão sobre sua própria linhagem. Jovem Santiago. Clara se inclina interessada. Que tipo de segredos? Dona Benedita contempla longamente os 3 visitantes antes de prosseguir, como se estivesse decidindo se deve abrir baús lacrados há décadas. Por volta de 1985, sua família passou por uma tragédia que poucos conhecem os detalhes reais. Seu avô, Carlos Santiago, havia recém-falecido, deixando a fazenda ancestral para ser administrada por seus descendentes. O magnata sente uma opressão crescente no peito. Sua família sempre foi sobre terras e propriedades, mas ninguém jamais lhe relatou essa parte específica da história. A propriedade estava enfrentando dificuldades severas. A anciã prossegue melancolicamente. Foi um ano de seca devastadora. O gado estava morrendo, as plantações definhando. A família estava à beira da falência, completa. Mas meu pai conseguiu reverter a situação. O empresário interrompe confuso. Conseguiu. Dona Benedita confirma, mas o preço que pagou por essa salvação foi inimaginável. A matriarca se levanta lentamente e caminha até uma cômoda antiga, de onde retira uma caixa de madeira desgastada pelo tempo. Eduardo não estava sozinho naquela época. Ele tinha um parceiro, alguém em quem confiava mais que em si mesmo. Alguém que sacrificou tudo pela família. Ela abre a caixa e revela documentos amarelados, fotografias antigas e recortes de jornal. Houve um crime naquele período, um roubo significativo no Banco Municipal. O dinheiro desapareceu e as investigações apontaram para alguém muito próximo à família Santiago. Clara sente um calafrio percorrendo sua espinha. O que aconteceu? A pessoa mais próxima a Eduardo foi acusada. As evidências pareciam irrefutáveis. Ela foi presa, julgada, condenada. Perdeu tudo.
Reputação, dignidade, futuro. O patriarca está completamente absorto na narrativa. E o que isso tem a ver com o homem das montanhas? Dona Benedita retira uma fotografia específica da caixa. Na imagem, 2 homens jovens estão abraçados, sorrindo radiantes. Um é indiscutivelmente Eduardo Santiago na juventude. O outro, meu Deus. O magnata sussurra, reconhecendo instantaneamente a semelhança facial. O acusado era inocente. A anciã revela dramaticamente. Anos depois, descobriu-se que o verdadeiro culpado era o gerente do banco, que havia forjado evidências. Mas quando a verdade veio à tona, era tarde demais. A vida dessa pessoa havia sido completamente destruída. Quem era ele? Clara pergunta, embora algo em seu coração já suspeite da resposta. Dona Benedita contempla a fotografia com tristeza profunda. Era Manuel Santiago, o irmão mais novo de Eduardo. O tio que você nunca soube que existia. O silêncio que se segue é ensurdecedor. O magnata sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Meu pai tinha um irmão? Tinha. E esse irmão o amava mais que a própria vida. Tanto que, mesmo sendo inocente, aceitou a culpa para proteger a família de um escândalo maior. Como assim? A matriarca hesita, claramente lutando com a decisão de revelar toda a verdade. Eduardo estava realmente envolvido com pessoas perigosas naquela época. Havia contraído dívidas com agiotas, estava desesperado para salvar a fazenda. Quando o roubo aconteceu, ele estava na lista de suspeitos. Manuel confessou um crime que não cometeu para proteger o irmão mais velho. O empresário se levanta abruptamente, caminhando até a janela. Isso é impossível. Meu genitor jamais permitiria tamanha injustiça. Permitiu porque acreditou que Manuel era realmente culpado. Dona Benedita explica com gentileza. As evidências forjadas eram convincentes. Eduardo genuinamente acreditou que o irmão o havia traído. E depois, quando a verdade veio à tona, Eduardo já havia reconstruído completamente a vida. Havia se casado, mudado para a capital, iniciado novos negócios. A revelação da inocência de Manuel chegou através de uma carta do gerente do banco no leito de morte, confessando tudo. Meu pai tentou encontrar o irmão? A anciã balança a cabeça tristemente. Tentou, mas Manuel havia desaparecido completamente. Mudou de identidade. Cortou todos os laços com o passado. Quando Eduardo finalmente o localizou, Manuel se recusou a vê-lo. Por quê? Porque a injustiça havia mudado completamente sua personalidade. Ele não conseguia perdoar, não a Eduardo, mas a si mesmo por ter sido tão ingênuo. Clara, que havia permanecido silenciosa durante toda a revelação, finalmente fala. Ele está vivo e mora nas montanhas. Dona Benedita a contempla com surpresa. Como você pode ter certeza? Porque ele me salvou dos criminosos e disse conhecer nossa família há muito tempo. As palavras de Clara ecoaram no ar matinal de Santa Helena, como uma revelação que abriria as comportas de segredos enterrados por décadas. Gabriel sentiu as paredes que havia construído ao redor de seu coração tremerem diante da presença de uma história familiar que sempre se recusara a enxergar. O magnata passou a manhã seguinte em estado de inquietação absoluta. Caminhava pela varanda da pousada do Vale desde as primeiras horas do amanhecer, o relatório policial tremulando em suas mãos como folhas ao vento. As autoridades locais haviam localizado os sequestradores. Marcos e Beto se entregaram na delegacia entre lágrimas, confessando tudo. Jorginho foi encontrado inconsciente, com traumatismo craniano que o deixou confuso sobre os detalhes. Mas nenhum dos 3 mencionou a presença de um homem idoso durante o resgate. Para todos os efeitos oficiais, a herdeira do Santiago havia escapado sozinha. Clara, o empresário, se aproximou da filha, que estava sentada no jardim da pousada observando o movimento pacífico da cidadezinha. Preciso que me conte tudo sobre esse homem que te salvou. Cada detalhe.
A jovem levantou os olhos, notando uma vulnerabilidade no pai que jamais havia presenciado. Pai, ele apareceu do nada quando eu estava em perigo. Era como se conhecesse cada trilha da mata, cada sombra da noite. Como ele era? Um senhor de uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas, mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos, iguais aos seus quando você está lembrando de algo do passado. Gabriel sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. E o que mais ele disse? Que conhecia você quando era criança, que vocês tinham ligação familiar. O patriarca se levantou abruptamente. Isso é impossível? Não temos parentes nesta região. Pai, Clara segurou seu braço. E se tivermos? E se existem coisas sobre nossa família que nunca soubemos? Naquela tarde, Gabriel decidiu procurar as pessoas mais antigas da cidade. Se esse misterioso Salvador realmente conhecia a família Santiago, alguém na região deveria ter informações. Sua primeira parada foi na casa do artesanato local, onde seu Joaquim, de 73 anos, trabalhava como marceneiro desde a juventude. Seu Joaquim, Gabriel se apresentou formalmente. Sou Gabriel Santiago. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre minha família. O velho artesão parou de polir a madeira e estudou o rosto do visitante. Santiago. Faz tempo que não escuto esse nome por aqui. Você é filho do Eduardo? Sou. O senhor o conheceu? Conheci, sim. Eduardo era um bom rapaz quando menino, mas depois que saiu daqui... Seu Joaquim hesitou. Depois que saiu, o quê? Depois que saiu, nunca mais falou do irmão. Gabriel sentiu o coração acelerar. Que irmão? Seu Joaquim o olhou com surpresa. Você não sabe do Manuel? Mais uma vez, aquele nome que parecia emergir das sombras do passado, como um fantasma persistente. Não sei de nenhum Manuel na minha família. O marceneiro balançou a cabeça tristemente. Então é verdade o que dizem. Eduardo realmente apagou o irmão da história. Seu Joaquim, por favor, me conte o que sabe. O artesão guardou suas ferramentas e convidou Gabriel para se sentar. Durante a hora seguinte, relatou fragmentos de uma história que o empresário jamais havia escutado. Manuel era 2 anos mais novo que Eduardo. Os dois eram inseparáveis quando crianças. Mas nos anos 80, houve um escândalo terrível envolvendo a família Santiago. Dizem que Manuel foi acusado de algo grave, algo que manchou a reputação da família inteira. Acusado de quê? Nunca soubemos ao certo. Mas Eduardo se mudou para São Paulo logo depois e Manuel simplesmente desapareceu. E nunca mais ninguém soube dele? Seu Joaquim fez uma pausa significativa. Bem, há rumores. Que rumores? Dizem que ele nunca saiu da região, que vive isolado nas montanhas, como um ermitão. As pessoas falam dele como o guardião das serras. Gabriel sentiu o mundo girar. O homem que salvou Clara era seu tio. Naquela noite, o magnata não conseguiu dormir. Caminhava pelo quarto da pousada, processando as informações fragmentadas que havia coletado. Como era possível que seu pai nunca tivesse mencionado um irmão? Que tipo de segredo era tão terrível que justificaria apagar alguém da história familiar? No dia seguinte, Gabriel e Clara decidiram procurar Dona Benedita, de 78 anos, considerada a memória viva de Santa Helena. A anciã os recebeu em sua casa colonial simples, mas aconchegante, servindo café coado na hora e biscoitos caseiros. Vocês querem saber sobre Manuel Santiago? Ela disse antes mesmo que eles perguntassem. Gabriel e Clara trocaram olhares surpresos. Como a senhora sabe? Porque faz 40 anos que guardo segredos dessa família e sempre soube que um dia alguém viria procurar a verdade. Dona Benedita se dirigiu a um armário antigo e retirou uma caixa de madeira desgastada. Dentro, fotografias amareladas, documentos antigos e recortes de jornal. Esta é a história que Eduardo Santiago fez questão de enterrar. Ela colocou uma fotografia sobre a mesa. 2 jovens sorrindo, abraçados. Eduardo e outro rapaz extraordinariamente parecido com ele.
Manuel era o filho caçula do Carlos Santiago, seu avô. Era 2 anos mais novo que Eduardo, mas era considerado o mais inteligente e responsável dos dois. Gabriel pegou a foto, estudando o rosto do tio que nunca soube que existia. O que aconteceu entre eles? Dona Benedita suspirou pesadamente. Em 1985, houve um roubo no Banco do Povo, aqui em Santa Helena. Uma quantia significativa desapareceu e as investigações apontaram para alguém com acesso privilegiado às informações da instituição. Clara se inclinou, interessada. E o que isso tem a ver com nossa família? A família Santiago tinha negócios com o banco. Eduardo havia feito um empréstimo grande para salvar a fazenda que estava em dificuldades. As suspeitas recaíram sobre eles. Sobre os dois? Sobre Eduardo. Mas Manuel confessou o crime. Gabriel arregalou os olhos. Manuel confessou? Confessou um crime que não cometeu, Dona Benedita revelou dramaticamente. Anos depois, descobriu-se que o verdadeiro culpado era o próprio gerente do banco, que forjou evidências contra a família Santiago. Mas por que Manuel confessaria algo que não fez? A anciã olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Para proteger Eduardo. Seu pai estava realmente envolvido com pessoas perigosas naquela época. Havia contraído dívidas com agiotas. Quando o roubo aconteceu, Eduardo estava entre os principais suspeitos. E Manuel assumiu a culpa? Manuel sacrificou sua própria vida para salvar a reputação e a liberdade do irmão mais velho. Foi preso, julgado, condenado, perdeu tudo. Gabriel sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. E quando a verdade veio à tona, Eduardo já havia reconstruído a vida em São Paulo. Estava casado, próspero, havia criado uma nova identidade longe do escândalo. A revelação da inocência de Manuel chegou através de uma carta do gerente do banco, confessando tudo no leito de morte. Meu pai tentou encontrar Manuel? Dona Benedita balançou a cabeça. Tentou, mas Manuel se recusou a vê-lo. A injustiça havia mudado completamente sua personalidade. Ele se sentia traído não só pelo sistema, mas pela própria família que deveria ter acreditado nele. Clara, que havia permanecido silenciosa, finalmente falou. E ele está vivo e ainda mora nas montanhas. Como você pode ter certeza? Dona Benedita perguntou. Porque foi ele quem me salvou. E pelos olhos dele, percebi que carrega uma dor muito antiga. Gabriel se levantou, caminhando até a janela que oferecia vista para as montanhas cobertas de névoa. Onde posso encontrá-lo? Ele tem uma cabana isolada na Serra do Cruzeiro. Mas Gabriel, Dona Benedita o chamou com voz séria. Manuel não é mais o mesmo homem que seu pai conheceu. 40 anos de isolamento e mágoa mudaram qualquer pessoa. Mesmo assim, preciso falar com ele. Preciso pedir perdão. Perdão por quê? Você não fez nada. Gabriel olhou para Clara, depois para a foto do tio desconhecido. Perdão por ter vivido uma vida construída sobre o sacrifício dele. Perdão por meu pai ter escolhido o silêncio em vez da justiça. Perdão por nossa família ter deixado que ele pagasse sozinho por um crime que não cometeu. Naquela tarde, Gabriel tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Procuraria Manuel Santiago, custasse o que custasse, mas primeiro precisava se preparar para confrontar um homem que havia sido traído pela própria família, que havia vivido 40 anos de exílio autoimposto, que havia salvado a vida de sua filha sem esperar nada em troca. O encontro prometia ser uma das experiências mais difíceis e transformadoras da vida do magnata. Enquanto o sol se punha sobre Santa Helena, Gabriel olhava para as montanhas onde, em algum lugar, vivia o homem que guardava as chaves de um passado que ele nunca soube que existia. A jornada para a redenção estava apenas começando. O amanhecer sobre as montanhas de Santa Helena nunca havia sido tão simbólico. Gabriel Santiago, o magnata implacável que construíra um império,
sobre alicerces de frieza e distanciamento, caminhava pela trilha íngreme que o levaria ao encontro mais importante de sua vida. A cada passo na terra batida, o empresário sentia o peso de 40 anos de segredos familiares pressionando seus ombros. Clara seguia ao seu lado, seus olhos jovens brilhando com uma mistura de nervosismo e esperança. Ela seria a ponte entre duas gerações que o orgulho havia separado. A cabana de Manuel Santiago emergia da vegetação cerrada como um refúgio esquecido pelo tempo. Construída com madeira reaproveitada e amor pela simplicidade, contrastava drasticamente com a mansão de vidro e aço do sobrinho em Alphaville. Manuel os esperava, na varanda rústica, sentado numa cadeira de madeira que ele mesmo havia esculpido décadas atrás. Aos 65 anos, o ermitão das serras mantinha a postura digna e os olhos penetrantes que Clara havia descrito. Mas Gabriel podia ver algo mais, uma tristeza profunda que o tempo não conseguira curar completamente. "Então você veio", Manuel disse, sua voz carregando o peso de 4 décadas de silêncio. Gabriel parou a alguns metros de distância, subitamente consciente de sua roupa cara, de seu relógio suíço, de todo o símbolo de riqueza que carregava como uma armadura contra o mundo. "Vim pedir perdão", o patriarca respondeu, sua voz tremendo pela primeira vez em décadas. Manuel estudou o rosto do sobrinho procurando traços do menino Eduardo que havia conhecido na infância. "Perdão por quê? Você era apenas uma criança quando tudo aconteceu. Perdão por ter vivido uma vida construída sobre seu sacrifício. Perdão por meu pai ter escolhido acreditar nas mentiras ao invés de lutar pela verdade. Perdão por nossa família ter deixado que você pagasse sozinho por um crime que não cometeu." Clara observava o diálogo em silêncio, sentindo a tensão emocional que permeava o ar matinal. Manuel se levantou lentamente, suas articulações protestando contra os anos de trabalho árduo. "Gabriel, sente-se. Temos muito a conversar." Durante as 2 horas seguintes, sentados na varanda que oferecia vista panorâmica para o vale, Manuel contou sua versão da história que havia mudado o destino da família Santiago para sempre. "Quando soube que Eduardo estava sendo investigado pelo roubo do banco, não hesitei", Manuel começou, seus olhos perdidos nas montanhas distantes. "Ele era meu irmão mais velho, tinha acabado de se casar com sua mãe, tinha planos para o futuro. Eu era solteiro, não tinha nada a perder. Mas você tinha tudo a perder", Gabriel interrompeu. "Sua liberdade, sua reputação, seu futuro." Manuel sorriu tristemente. "Gabriel, quando você ama alguém de verdade, seja um irmão, uma filha, uma família, não existe tudo a perder. Existe apenas o que é certo e o que é errado. E você achou certo assumir a culpa de um crime que não cometeu?" "Achei certo proteger meu irmão. O que eu não esperava era que ele acreditasse tão facilmente na minha culpa." Gabriel sentiu como se uma adaga tivesse perfurado seu coração. Ele realmente acreditou? Durante o julgamento, esperava que Eduardo aparecesse, que questionasse as evidências, que lutasse por mim. Mas ele nunca veio. Aceito a versão. Oficial sem questionar. Clara, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. "Mas o senhor não ficou com raiva dele?" Manuel olhou para a jovem com ternura paternal. "Fiquei, princesa. Fiquei muito tempo com raiva. Raiva de Eduardo, raiva do sistema, raiva de Deus. Essa raiva quase me matou." "O que mudou?" Gabriel perguntou. "O tempo e as crianças desta região. Quando saí da prisão 5 anos depois, vim para estas montanhas para morrer de desgosto. Mas as famílias locais me acolheram, as crianças me procuravam para ouvir histórias, para pedir ajuda com a escola." Manuel apontou para algumas fotografias penduradas na parede da varanda. Dezenas de crianças sorridentes ao seu lado ao longo dos anos. Percebi que podia escolher entre morrer de amargura ou viver para ser útil. Escolhi viver. E quando soube que meu pai havia descoberto a verdade,
Soube através de Dona Benedita. Eduardo me procurou várias vezes, mas eu me recusava a vê-lo. Não por maldade, mas porque tinha medo de que a raiva voltasse. Gabriel se levantou e caminhou até a beirada da varanda, observando o vale verdejante que se estendia abaixo. Manuel, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você se arrepende do sacrifício que fez? O ermitão das Serras ficou em silêncio por vários minutos antes de responder. Durante muito tempo me arrependi, mas ontem à noite, quando salvei Clara, entendi algo importante. O quê? Que tudo na vida tem um propósito. Se eu não tivesse vivido estes 40 anos nestas montanhas, não teria aprendido a ser o homem que conseguiu salvar minha sobrinha neta. Se não tivesse desenvolvido este conhecimento da região, esta conexão com a natureza, Clara poderia ter morrido. Gabriel sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Então você não se arrepende? Não, porque me trouxe até vocês. Clara se aproximou de Manuel e, com a espontaneidade da juventude, o abraçou forte. Tio Manuel, eu quero que você faça parte da nossa família de novo. Manuel retribuiu o abraço, sentindo uma emoção que não experimentava há décadas. Princesa, eu nunca deixei de fazer. E parte da família. Apenas estive esperando o momento certo de voltar. Gabriel se juntou ao abraço. E pela primeira vez em sua vida adulta, o magnata implacável chorou lágrimas de gratidão e redenção. Naquela tarde, Manuel acompanhou Gabriel e Clara de volta à cidade. Sua entrada na pousada do vale causou comoção entre os moradores locais que há anos sussurravam sobre o misterioso guardião das montanhas. É ele! Dona Maria exclamou ao vê-lo. É o Manuel Santiago. Rapidamente uma pequena multidão se formou ao redor do trio. Pessoas que haviam crescido ouvindo lendas sobre o ermitão das Serras, crianças que ele havia ajudado ao longo dos anos, famílias que receberam sua generosidade silenciosa. Seu Manuel salvou meu filho quando ele se perdeu na mata, contou Dona Francisca. Ele me ensinou a ler, acrescentou João, um jovem de 20 anos. Sempre soubemos que era um Santiago, disse seu Joaquim. Tinha a mesma bondade do seu avô Carlos. Gabriel observava as interações com crescente admiração. Seu tio havia vivido 40 anos de exílio, mas havia sido mais útil à comunidade que ele próprio em toda a sua vida de riqueza e poder. Naquela noite, na mesa de jantar da pousada, Gabriel tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino da Santiago Incorporações. Manuel, quero fazer uma proposta. Que proposta? Quero que você seja meu consultor especial para a responsabilidade social da empresa. Manuel riu. Gabriel, eu mal sei usar um telefone celular. Não precisa. Você sabe algo muito mais importante. Sabe o que as pessoas realmente precisam. Sabe como ajudar sem humilhar, como investir em comunidades sem destruir suas tradições. E o que isso significaria na prática? Significaria que você me ensinaria a usar minha riqueza para fazer a diferença real na vida das pessoas. Como você fez aqui em Santa Helena por 40 anos. Clara bateu palmas, animada com a ideia. Tio Manuel, imagine quantas pessoas você poderia ajudar. Manuel olhou para o sobrinho com uma mistura de orgulho e preocupação. Gabriel, você tem certeza de que está pronto para isso? Usar o dinheiro para ajudar os outros é muito diferente de usá-lo para ganhar mais dinheiro. Tenho certeza. Na verdade, é a primeira certeza que tenho sobre qualquer coisa há muito tempo. Nos meses que se seguiram, a transformação de Gabriel foi radical. Sob a orientação de Manuel, a Santiago Incorporações lançou o Projeto Montanhas, um programa de desenvolvimento sustentável para comunidades rurais carentes. A primeira iniciativa foi a criação da Escola Técnica Manuel Santiago em Santa Helena, oferecendo educação profissionalizante gratuita para jovens da região. Gabriel também implementou mudanças drásticas em sua rotina pessoal. Reduziu sua carga de trabalho, passou a participar ativamente da vida de Clara,
Reconectou-se com Juliana de forma genuína. Você está diferente, Juliana comentou numa noite, enquanto jantavam em família pela primeira vez em anos. Estou descobrindo quem eu realmente sou, Gabriel respondeu. E não é o homem frio que me tornei. Clara, agora com 17 anos, havia se tornado embaixadora jovem do Projeto Montanhas, visitando comunidades carentes e ajudando a identificar necessidades específicas. Pai, ela disse numa dessas viagens, você percebe que o tio Manuel nos ensinou que riqueza verdadeira é a capacidade de transformar vidas? Gabriel olhou para a filha, depois para Manuel, que os acompanhava em sua primeira viagem oficial como consultor. Percebi, minha filha, e percebi também que levei 42 anos para aprender algo que vocês dois já sabiam intuitivamente. Um ano após o reencontro, a família Santiago organizou uma celebração especial em Santa Helena. Era o aniversário de 66 anos de Manuel e também a inauguração do centro comunitário que levaria seu nome. A festa reuniu centenas de pessoas, moradores locais, funcionários da empresa, personalidades do mundo corporativo que queriam conhecer o homem que havia transformado um dos empresários mais temidos do país. Durante o discurso de inauguração, Gabriel subiu ao palco improvisado na Praça Central. Há um ano, eu era um homem que media tudo pelo lucro, que acreditava que vulnerabilidade era fraqueza, que pensava que família era obstáculo ao sucesso. A plateia escutava em silêncio respeitoso. Então minha filha foi sequestrada e um desconhecido a salvou. Esse desconhecido me ensinou que família não é obstáculo, é o único motivo pelo qual vale a pena ter sucesso. Gabriel apontou para Manuel, que estava sentado na primeira fila com Clara e Juliana. Manuel Santiago sacrificou sua juventude, sua liberdade, sua reputação para proteger nossa família. Hoje, aos 66 anos, ele continua sacrificando seu merecido descanso para me ensinar como ser um homem melhor. As palmas foram espontâneas e prolongadas. Por isso, anuncio que, a partir de hoje, 50% dos lucros da Santiago Incorporações serão destinados ao Projeto Montanhas, coordenado integralmente por Manuel Santiago. A ovação foi ensurdecedora. Quando Manuel subiu ao palco, sua fala foi breve, mas emocionante. Passei 40 anos nestas montanhas aprendendo que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Hoje, minha família voltou para mim e eu voltei para minha família. Obrigado por me permitirem ser útil novamente. Naquela noite, na varanda da pousada, os 3 homens da família Santiago, Gabriel, Manuel e Clara, que insistia que também era um dos homens da família, conversaram até o amanhecer. Tio Manuel, Clara perguntou, você realmente perdoou meu avô Eduardo? Manuel sorriu olhando para as estrelas. Princesa, perdão não é algo que você dá uma vez e acabou. É algo que você escolhe dar todos os dias. E hoje, olhando para vocês dois, escolho perdoar mais uma vez. Gabriel segurou a mão do tio. Manuel, posso te fazer uma promessa? Pode. Prometo que o nome Santiago nunca mais será sinônimo de frieza ou ganância. A partir de hoje, será sinônimo de família, perdão e serviço aos outros. Essa é a única herança que realmente importa, Manuel respondeu. 5 anos depois, Gabriel Santiago aparecia na capa da revista Forbes Brasil, não como o empresário mais implacável do país, mas como o bilionário que redefiniu o conceito de sucesso. A matéria de capa contava a história da transformação da Santiago Incorporações, numa empresa que conseguia ser lucrativa e socialmente responsável ao mesmo tempo, e destacava o papel de Manuel como o homem que ensinou um magnata a ser humano. Mas para Gabriel, o reconhecimento mais importante veio numa manhã de domingo, quando Clara, agora formada em assistência social, trouxe seu primeiro namorado para conhecer a família. Este é meu pai, Gabriel,
ela apresentou orgulhosa. E este é meu tio-avô Manuel. Eles são os homens mais íntegros que conheço. Gabriel e Manuel trocaram olhares cúmplices. A jornada que começara com sequestro, medo e desespero havia se transformado numa história de redenção, perdão e amor incondicional. Sabe de uma coisa, Manuel? Gabriel disse, enquanto observavam Clara apresentar o rapaz aos projetos sociais da família. O quê? Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada do que aconteceu. Por quê? Porque foi exatamente esse caminho, com todos os seus erros e dores, que nos trouxe até aqui, que me ensinou a ser o pai e o homem que sempre deveria ter sido. Manuel sorriu contemplando as montanhas que havia chamado de lar por tantos anos. É isso que chamamos de providência divina, sobrinho. Às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro lar. E nas montanhas de Santa Helena, onde segredos antigos finalmente encontraram paz, a família Santiago escreveu o último capítulo de uma saga que provou que nunca é tarde demais para escolher o amor ao invés do orgulho, o perdão ao invés da mágoa e a família ao invés do sucesso vazio. E você, querido espectador do Corações de Trilionários, o que achou desta jornada emocionante de Gabriel Santiago? Já viveu situações onde o orgulho quase destruiu relacionamentos importantes? Acredita que sempre há tempo para recomeçar e reconectar-se com quem realmente importa? Compartilhe nos comentários sua opinião sobre esta história de redenção. E se você tem alguma história familiar de reconciliação, conte para nós. Adoramos conhecer histórias reais de perdão e transformação. Não esqueça de curtir este vídeo se ele tocou seu coração, se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas histórias inspiradoras e ativar o sininho para receber todas as notificações. Toda semana temos uma nova narrativa que vai emocionar e renovar sua fé no poder da família e do perdão. Até o próximo vídeo e lembrem-se, família não é apenas sangue, é escolha, perdão e amor incondicional. Nunca é tarde demais para reconstruir.